Porque quando a gente precisou do voto dos homens brancos, eles votaram no Bolsonaro. Os homens brancos cis hétero deste país votaram em massa no Bolsonaro. Eu tenho falado muito disso, isso tem sido uma luta, isso tem sido um debate com a extrema-direita, com a direita e com os setores conservadores da esquerda. Então tem lá um sujeito que é ex-esquerda, hoje está bem mais próximo da extrema-direita, que é o Aldo Rebelo, que com o apoio de segmentos da esquerda faz carga contra o que eles chamam lá de identitarismo e tudo, e com o que eles chamam de linguagem neutra. Eu sempre digo, não tem linguagem neutra. Não existe neutralidade no mundo para nada, absolutamente nada. Tem linguagem inclusiva, né, que é a linguagem do todos, todas, todes. E olha que interessante, nós chegamos lá, gente, interessante a reportagem do Poder 360, todes. Governo Lula usa linguagem neutra, eles não entenderam ainda que não é linguagem neutra, que é linguagem inclusiva nos eventos. E aí tem a foto do Padilha, mas eles fazem, de fato, nessa reportagem, um relato de que, olha aqui, integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizaram na segunda e nesta terça a linguagem não binária, também denominada linguagem neutra ou linguagem inclusiva, em cerimônias oficiais. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, começou seu primeiro discurso no Palácio do Planalto com a frase: boa tarde a todos, todas, a todas, a todos e a todes. Foi aplaudido. A cerimônia de posse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também contou com a linguagem não binária. A mestre de cerimônias referiu seus convidados como todes. O mesmo se deu nas cerimônias de posse dos ministros dos Direitos Humanos, da Cultura e das Mulheres, Cida Gonçalves. No caso do Ministério da Cultura, veio também da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, ela discursou o uso da expressão vinculadas às lutas identitárias de grupo LGBTQIA+. Não é as lutas identitárias, não. É as lutas da identidade, no melhor sentido da palavra. Não é? Então, acho que é uma conquista, né? E acho que isto é um sinal. E nada é tão importante quanto os sinais e os símbolos no interior de uma sociedade. Vencemos, Helenira. Vamos ocupando cada vez mais espaço. Na posta da Esther Dweck, ela falou também. Eu acho que isso é o seguinte. Bom, eu vi essa semana, por exemplo, o Fernando Moraes estava reclamando do tal do lugar de fala. E eu escrevi há muito tempo atrás um tweet que cada vez que eu vejo um homem hétero branco reclamando desse tipo de coisa, como lugar de fala, ou do que ele chamou de identitarismo de maneira errônea, eu penso, lamento que alguns ainda não acompanharam e continuam presos, né? São conservadores, no pior sentido que essa palavra tem, mas que bom, porque se eles estão reclamando é porque eles não podem mais nos ignorar, né? Para você sentir a importância disso, Mauro, outro dia, eu não sei se eu já comentei isso aqui, eles estavam falando quem são as suplentes dos 4 senadores que estão indo para o governo. E as 4 são mulheres. E o jornalista falava, porque todos os suplentes, porque os suplentes, porque os suplentes. Ou seja, mesmo do ponto de vista da regra do português, que a gramática antiga, essa que esse povo quer conservar, diz o seguinte: se tiver só mulher, você fala no feminino. Se tiver um homem e um monte de mulher, você fala no masculino. Mas nesse caso, todas eram mulheres e o cara só falava no masculino. Por quê? Porque é um lugar de poder. O lugar de poder é identificado com masculino no Brasil machista e racista. E aí, isso, para mim, é bastante simbólico, porque quando você recoloca a linguagem, você recoloca o poder. E é por isso que a gente rejeita o nome identitarismo, porque o que a gente está falando é de democracia. Se você tem 70% da população brasileira que é ou mulher, ou negro, ou mulher negra, vamos lá? É mais do que isso, tá? É mais do que 70%. Mas 52% é mulher e 56% é negro. Mas uma parte grande dos negros é mulher e uma parte dos negros é homem, né? Então, somando tudo, dá 70 e poucos por cento da população é ou mulher ou negra. E a gente tem 70% do ministério branco e homem, a gente está falando de uma inversão de democracia.
Porque a gente está falando que existe um grupo superrepresentado e um grupo subrepresentado. E o grupo subrepresentado chama maioria. E se maioria é o que faz a democracia, então isso é ditadura. A ditadura dos homens héteros brancos. A gente vive no Brasil hoje na ditadura dos homens héteros brancos. Quando a gente diz, mas o Joaquim Barbosa foi escolhido ministro do STF porque é negro e o Toffoli foi escolhido porque é competente, a gente está sendo racista. E a gente está esquecendo que o Toffoli foi escolhido porque ele é branco. Ele foi escolhido porque ele é homem, porque ele é branco, porque ele é cis, porque ele é hétero. Ele foi escolhido por isso. Então, mas a gente dá um verniz de que foi porque ela dá competência. Porque se escolhesse pela competência, tem homens brancos e negros competentes, mulheres brancas e negras competentes, indígenas, enfim, né? Só que a gente não está escolhendo pela competência, a gente está sim escolhendo pela raça quando a gente escolhe alguém branco. Só que a gente não racializa, por isso, inclusive, a teoria fala de as pessoas racializadas. Quem são as pessoas racializadas? As que são identificadas pelas suas raças, que no caso do Brasil, em maioria, são os negros e os indígenas. Porque a gente esquece que o pacto narcísico da branquitude precisou o movimento negro inventar o nome da branquitude. Para as pessoas que são brancas se darem conta de que elas têm uma posição de raça na sociedade, que é uma posição de privilégio, que é eu não ser parada pela polícia no trânsito, e que é na revista aleatória, olha só como é, né? Vocês aqui acompanham tanto que eu viajo, né? Eu viajo sem parar. Eu fiz, sei lá, mais de 30 viagens ano passado de avião. Eu nunca fui sorteada para a revista aleatória. Meu filho, que é negro, não viaja praticamente nunca. Mas ontem foi sorteado para a revista aleatória. Um jovem negro de 1,85 m está andando de avião, foi sorteado para a revista aleatória no aeroporto. Que surpresa, né? Então, a gente precisa entender que existe uma branquitude, e existe uma negritude, e existe os povos indígenas, e que se a gente não inverter, a gente está falando de uma ditadura branca macha, cis, hétero. E é essa ditadura que a gente está quebrando. Então, é ótimo que a gente tenha as pessoas assumindo um discurso que o símbolo, a gente estava falando da importância do símbolo, inclusive na luta de classes, o símbolo das pessoas, como Alexandre Padilha, como Esther Dué, como Silvia Almeida, falarem todes, significa entender que nem todo mundo é binário, que existem pessoas. E isso que já é um avanço imenso, porque até pouco tempo, e a gente tem que dizer, neste momento, não é só o todes que é novidade, o todas também é novidade. Porque o discurso passado de posse não incluía o todas também, né? O discurso de Lula de posse em 2006 não incluiu todas as brasileiras e todos os brasileiros. E agora a gente tem todas, todos e todes. Inclusive a Aniele, só para terminar, ela fala na ordem inversa, ela fala todas, todes e todos. Vamos pelas maiorias, né? Que são as maiorias, gente. E essa é uma questão interessante, porque você traz, né? Mais de 70% do país é composto por mulheres, pessoas negras e indígenas. Ok? Mas não é só isso. Como a Cida Gonçalves observou e como o Silvio Almeida observaram, são essas pessoas, as mulheres, os negros, os indígenas, que deram a vitória a Lula. Também tem isso. São a maioria política que deu a vitória a Lula. Acho bem interessante esse debate, porque dentro da esquerda, isso é um tema. Olha, o que eu fui xingado nos últimos anos por conta de usar o todes, por conta de usar a linguagem inclusiva na esquerda, nos chats da esquerda, né? O que líderes da esquerda fizeram de carga, dizendo que essa coisa de identitarismo é uma invenção dos Estados Unidos, né? Um negócio realmente muito espantoso. Eu quero comentar o comentário do Décio aqui, não para demonizar o Décio, mas para dialogar com a visão dele. O Décio diz assim: é preciso defender as minorias. Essa é a primeira questão. Querido, não tem minoria. Você, com esse nome, dá para entender, Décio Kerrer Marques, que é um homem branco, talvez cis, hétero, não sei, que é minoria.
né? Como a Helenira falou, as mulheres, os negros, os indígenas compõem grandes maiorias. E não é que a soma deles faz maioria. As mulheres são maioria, os negros, cada um deles é maioria. Os indígenas só não são maioria demográfica porque foram vítimas de um genocídio. É sempre bom lembrar, quando os portugueses invadiram o Brasil, tinha 8 milhões de indígenas aqui. Se fosse concedido a eles o direito de crescer vegetativamente, eles seriam também uma maioria. Então, é uma maioria histórica no Brasil. Como são na Bolívia, que os espanhóis, por algum motivo, assassinaram praticamente todos os indígenas na Argentina, mas não tanto na Bolívia, por exemplo, né? Então, ele diz aqui, já o identitarismo posto conforme os interesses dos Estados Unidos, mas da onde que alguém tira que os Estados Unidos colocaram o identitarismo como um obstáculo para um governo de sucesso na justiça social? Décio, desculpa, mas isso aqui é o discurso de homem branco que quer se consolidar no poder e continuar com um país de injustiça social. Não tem nada dos Estados Unidos, isso é uma invenção, conversa fiada. Que não quer dividir. Não quer dividir. Eu tenho poder e não quero dividir. E aí boto a desculpa nos Estados Unidos. Vamos lá. Quem foi a maioria de pessoas que votou no Lula? Outro dia, um conhecido meu, com quem eu já tive diversos atritos, retomou uma briga que eu tive com ele há muito tempo atrás, que era assim, eu sou favelado, e favelado fala assim. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas se você é favelado e está sendo machista, você precisa lembrar que na favela, a maioria absolutíssima é de mulheres. E quando você, dizendo que o que te autoriza a falar de maneira machista, por exemplo, no caso específico, era a tratar como xingamento ser mulher. Hoje ainda eu vi, né? Sabe quando você faz aquela figurinha que tem a Adriana Esteves histérica numa certa personagem de novela e põe a cara do Bolsonaro no corpo de mulher? Você está dizendo que ser mulher é xingamento, tá? E que ser histérica é coisa de mulher. São as duas associações, ambas muito misóginas, então não faça isso. Hoje eu vi, por um acaso, de uma mulher. Eu sempre, cada vez, faço esse debate. Ser mulher não é xingamento. Então, se para você colocar o rosto do Bolsonaro num corpo de mulher é uma forma de xingar ele, você está dizendo que ser mulher é xingamento. E eu estou dizendo, você está elogiando, queria Bolsonaro ter um corpo de mulher e ter a capacidade de parir e decidir e escolher se quer usar essa capacidade ou não, e outras coisas que a sociedade nos tira. Mas ser mulher não pode ser xingamento. E eu disse isso para esse cara, que tem, inclusive, uma filha mulher. E aí, e que não deveria precisar disso, né? Porque congelei, minha internet está ruim, né? Voltei? Sim. E se o Bolsonaro acha que ser mulher é xingamento, tá travando direto. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí, vamos ver. Vamos tentar. Diz aqui o Voltei. Paulo Marques. Mauro, eu concordo quando você fala que não deve haver identitarismo, mas identidade. Sou estudioso das teorias de gênero. O termo identitarismo é cunhado pela extrema-direita dos Estados Unidos. Problematizaremos. Exatamente. Esse povo de esquerda no Brasil que fica falando de identitarismo, acho que não tem ideia, né, de que está sendo simplesmente papagaio da extrema-direita dos Estados Unidos, né? É o mesmo pessoal que criou a história da ideologia de gênero. É a mesma turma. Ideologia de gênero e identitarismo. É a mesma turma. E o pessoal de uma extrema-direita dos Estados Unidos que quer nada mais, nada menos que derrubar a emenda 19 da Constituição Federal que garante que negros e mulheres possam votar, tá? É com esse povo que vocês estão se juntando, só para vocês entenderem o nível do atraso que vocês reproduzem quando usam esse termo. Vocês estão falando que vocês querem que uma minoria superrepresentada siga superrepresentada e que a gente finja isso que isso é luta de classe. E aí vou voltar, eu não comecei aqui falando de luta de classe o tempo inteiro, pois muito bem, o velho Marx, primeiro, discutiu o racismo como centro da luta de classes nos Estados Unidos, porque ele estava vivo, pra vocês verem o nível da coisa, né? Primeiro, porque a gente está falando de um país que tinha apartheid até 60 anos atrás, né? Nós estamos falando de qualquer coisa, não. Só que lá tem uma diferença. Nos Estados Unidos, de fato, os negros são minoria numérica. No Brasil, os negros são maioria numérica.
Então, é muito mais grave a gente se afiliar à corrente que chama isso de identitarismo. Segundo, quando o velho Marx discutiu luta de classes, ele sempre falou que a gente tem que conhecer a classe de maneira objetiva, ou seja, a forma como ela está existindo de maneira concreta. E no Brasil, a forma concreta de existência da classe trabalhadora é ser mulher e ser preta. Isso é a forma concreta. Então, se você ignora a existência concreta da classe trabalhadora, e aí não é à toa, gente. Por que coincide o Lula ter mais votos entre mulheres e mais votos entre as pessoas de mais baixa renda? Por que coincide o Lula ter mais votos entre pretos e mais votos entre gente de baixa renda? Porque as pessoas de baixa renda são pretas e mulheres. Isso não é uma coincidência numérica, não é Então, se você nega a importância de discutir a vida concreta da classe trabalhadora concreta, você está sendo social-democrata no termo social-democrata dos Estados Unidos. No termo social-democrata, não é a social-democracia alemã, não, que era, né, que procurava a estrutura da sociedade. E, além de tudo isso que você falou, Mauro, para não me estender demais, que eu sei que eu falo demais, porque essas coisas me atingem muito. Nós estamos falando, inclusive, de uma questão pragmático-eleitoral. Porque quando a gente precisou do voto dos homens brancos, eles votaram no Bolsonaro. Os homens brancos cis hétero deste país votaram em massa no Bolsonaro. E aí, se você é um homem branco cis hétero, que bom que você votou no Lula, mas você é minoria dentro do seu grupo. O seu grupo, majoritariamente, tem uma cabeça ideológica que defende os interesses da grande burguesia banqueira. E não vai ser por eles que a gente vai começar uma mudança estrutural nessa sociedade. Infelizmente, quanto mais de vocês, como o Mauro, vier para o nosso lado, melhor. Mas o fato objetivo que, numericamente, como quantidade gera qualidade, já diria o velho Engels, não dá, não vai ser com vocês que a gente vai começar as mudanças estruturais dessa sociedade. Não é com os sulistas, não é com os homens brancos, não é com as pessoas cis hétero, não é, infelizmente, é com os não brancos, é com as mulheres, é com os LGBTQIAP+. Enfim, isso é matemático, e eu nem gosto de falar isso em geral, porque normalmente esse é um argumento de autoridade que é muito mal usado, mas nesse caso é verdade, é matemático, nós estamos falando de 70% da população brasileira. Se você não reconhece necessidades objetivas, concretas de 70% da população do seu país, você não é um democrata, muito menos um comunista, né? Sim, por mais que venha com essa conversa de esquerda. É por isso que esse é o meu debate, eu tenho um antagonismo visceral com esse discurso, porque é um discurso de direita, não é de esquerda. Não é de esquerda. É bom lembrar o seguinte, e olha que eu sou católico, hein? Mas quem inventou a expressão ideologia de gênero foi o Papa Bento XVI. Quem inventou a expressão identitarismo foi a extrema-direita estadunidense. Então, vamos lá, vamos ver. Vamos examinar.